Olá, estamos no nosso quadro Discipulando, com a leitura seletiva e sistemática das Escrituras Sagradas. Estamos lendo o livro de Mateus, estamos no capítulo 12 e agora nós vamos ler o verso 38. Verso 38 que diz assim: Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui alguém que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus continua, né? A gente já vinha falando da postura de Jesus firme, incisiva, direta, contra as críticas, né, as duras palavras dos religiosos, escribas, fariseus e outros tais. Estavam ali sempre para acusar, e nesse capítulo 2 a gente já viu, Jesus tem um discurso, ele endurece. É uma das primeiras vezes que Jesus está endurecendo o seu discurso contra aquela religiosidade exacerbada, né? Aquela religiosidade violenta, aquela religiosidade que só se preocupava em cumprir a regra, contudo, ao pensar, né? Bem entre aspas, né? Porque eles invalidavam, Jesus mesmo disse que eles invalidavam a lei por conta das tradições e dos comportamentos. E aí, nesse texto que nós lemos, Jesus é bem duro agora, porque no meio de toda essa discussão, um grupo, ou para experimentar Jesus, né? Quando você lê esse mesmo texto correlato com outros evangelhos, entre eles, um grupo pede sinais, ou seja, pede maravilhas. Faça alguma maravilha para que a gente acredite. Uma clara experimentação no sentido de desafiar a Jesus. E aqui Jesus diz para eles que nenhum sinal lhe será dado, a não ser do profeta Jonas. Então aqui há duas coisas desse sinal do profeta Jonas. Jonas é um profeta, que tem inclusive um livro, no Velho Testamento, que foi levantado por Deus inicialmente para ir pregar juízo sobre uma cidade, a capital, né, dos assírios lá, Nínive. E Jonas foge desse seu chamado. Jonas foge. E está lá o texto, né? São 4 capítulos, dá para ler aí depois, rapidinho. Depois, Jonas, ao fugir, vai parar na barriga de um grande peixe, até que ele cai em si e ele se dispõe a ir pregar. Quando ele prega, para sua surpresa, inclusive, os ninivitas se arrependem. E ali o Senhor deixa de... né, ele não destrói mais o Nínive, e isso gera, então, inclusive um desconforto. Está lá bem descrito no livro de Jonas ao próprio profeta. Mas Jesus diz para esses sábios, entendidos, fariseus, que conheceu muito bem o livro de Jonas,
que nenhuma maravilha lhe seria feita, a não ser a do profeta Jonas. E ele mesmo diz o que é, que durante 3 dias, 3 noites ficou na barriga do grande peixe, assim também o Filho do Homem ficaria no seio da terra, já falando da sua ressurreição. Jesus já começa a revelar a sua missão de morrer e de ressuscitar. Que sinais são esses que Jesus disse a eles? São 2. Um é o sinal da ressurreição, onde o Senhor Jesus venceu o maior inimigo do homem, que é a morte. E eles queriam maravilha, então eles que aguardassem. Por quê? Porque aqueles a quem eles próprios mataram, eles iriam ver a sua ressurreição. E o outro sinal é do arrependimento. Veja, é como Jesus invertendo. Em vez de eu dar um sinal a vocês, vocês é que têm que se manifestar no sentido do arrependimento. Por isso, esse texto, ele fala não só aqueles religiosos, como ele diz muito em relação a nós. Muitas vezes, nós queremos ver para crer. Muitas vezes, nós queremos as maravilhas para depois, não, agora eu acredito. Muitas vezes, nós nos admiramos mais com o que é temporal, com o que está ao alcance do nosso toque, dos nossos olhos, da nossa mão, do nosso bem-estar. Muitas vezes, nós preferimos ver as maravilhas, mas o que o Senhor Jesus disse àqueles homens, e continua ecoando até hoje, que nós devemos olhar para Jonas e aprendermos como o próprio Jonas e aquele povo a quem ele foi enviado aprenderam com a pregação. A pregação, porque podemos dizer que Jonas levou boas novas àquela região. Mesmo ele indo contrário depois. Mas Deus, e é incrível que lá o Senhor diz assim, quando Jonas fica bravo e tudo, o Senhor diz a ele, você está com misericórdia de uma planta e eu não terei misericórdia de mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. E esse é o mesmo amor de Jesus demonstrado ali. Ore bem, preste atenção. Os sinais, e o maior dos sinais é a ressurreição de Cristo, que trouxe remissão dos nossos pecados, que confirmou a nossa salvação e que até hoje fala. Talvez não no corpo, talvez não em algo que seja palpável, mas tenha certeza de uma coisa: o maior bem da vida de um homem não é o que ele possui, mas é o Deus que o salvou, é a salvação que transforma todas as coisas. Muitas vezes se pede sinais e com base nele se creem. Jesus diz, bem-aventurado são aqueles que não viram, não me viram, mas creram. Ou crerão, né? Se eu pegar lá do tempo que Jesus disse. Jesus falava de nós. Então, em nome de Jesus, você é salvo em Cristo Jesus. Você tem em ti, na tua vida, a maior das bênçãos, que é a salvação. Não ponha tudo a perder. Não ponha tudo de lado por causa de uma manifestação, às vezes até um sinal, né? A maravilha que eles diziam. A maior maravilha de todas foi Jesus vencer a morte, estar à direita de Deus Pai, de onde virá para buscar a sua igreja. Vamos ficando por aqui. No próximo vídeo
continuaremos a leitura de Mateus. Até mais, tchau, tchau.